E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes monográficas? Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Então prepara aquela Death Rindão insana, confia no coração das cartas. Fala, duelistas. No vídeo de hoje, veremos o Yugi e a turminha tendo momentos mais descontraídos, e também quando o anime consegue expandir de maneira positiva o capítulo do mangá. Mas sem mais delongas, bora pra análise. Capítulo 45 do mangá, O Terror das 13 Horas. A cena inicial mostra uma manchete de jornal, onde Yugi se mostra bem curioso, que o terrorista faz o seu terceiro ato, mas Téa se vê frustrada, já que o Yugizinho não está dando a devida atenção, até que enfim chega ao seu destino, um parque de diversões. Yugi se toca que a Téa o chamou para sair. Ele tenta dizer que isso seria um encontro, mas Yugi é interrompido pela balconista, que diz que o ingresso que ele havia entregue era do ensino médio, e ela achou que ele era do fundamental, que deixa Yugi bem irritado. Devido estar um dia bem quente, Téa sugere que poderiam se divertir em um dos brinquedos aquáticos. E ambos estavam se divertindo, mas aqui eu digo que Takahashi caprichou no traço, ao ponto do Yugizinho ficar completamente imóvel. E pensa que nem o bombardeiro iria aguentar o poder explosivo presente no corpo de Téa. Enquanto está relaxando, pegando aquele bronze, Téa começa a ver coisas, como Yami aparecer do nada. Até que então, o garoto começa a jogar a água na cara do Yugi. E Téa percebe que o Yugizinho parece mais com uma criança e que precisaria pensar numa forma do outro Yugi aparecer, até que é abordada por um cara que começa a jogar um chaveco nela. Téa aproveita para testar se o outro Yugi apareceria em alguma situação de risco e começa a gritar desesperadamente que um tarado está incomodando ela. Yugi aparece, mas não é quem ela realmente queria, e um monte de gado aparece para tirar satisfação e acaba deitando o cara na porrada, enquanto Téa e Yugi saem de fina. Na cena seguinte, enquanto estão procurando o próximo brinquedo, Yugi nota a presença de muitos policiais e começa a especular o que seria. Mas o mangá agora dá enfoque ao diálogo do policial, que diz que o terrorista bombardeiro havia enviado uma carta explicando que seu próximo alvo seria o parque de diversões, e com a maior velocidade possível o oficial dá ordens para retirar as pessoas. Mesmo que a carta possa não ser verídica, ele não poderia correr o risco. E rapidamente, os responsáveis pelo parque informam aos seus clientes a mensagem da polícia. Yugi é sensato, diz para Téa saírem de lá o mais rápido possível, mas Téa acha que essa situação é interessante. Claramente, seu desejo ultrapassou os limites, e no desespero coletivo, Téa aproveita para tentar se colocar em risco, a fim do outro Yugi surgir. E novamente o mangá foca na conversa da polícia, pois estão a 5 minutos de iniciar os eventos. Até então, o terrorista liga para o telefone pessoal do detetive e diz que deveria dar dicas para tornar o evento mais interessante, e comenta que 3 vidas estão em risco. Enquanto isso, Yugi está igual um maluco procurando onde Téa estaria. Ela o chama da roda gigante. Ela pensa que esse clima de ansiedade seria uma possível situação de risco, e assim a Yami viria à tona. Para o azar dela, ela realmente estava correndo risco, onde o detetive se aproxima da roda gigante e realmente confirma as informações do terrorista, onde 3 pessoas estão no brinquedo. Yugi, que estava perto, comenta que seu amigo está na roda gigante, e o detetive explica que foi plantada uma bomba no brinquedo. O terrorista confirma se o que ele pediu estava em mãos, e o detetive saca um baralho. O terrorista explica que em 10 minutos a roda gigante iria explodir, mas que ele teria uma chance, caso participe de um jogo com ele, que assim, talvez, não teria nenhuma morte. O detetive já busca alguém que tenha aptidões em jogos, para poder auxiliar no caso. É o negociador, hein? Mas era a brecha necessária para Yumi assumir a responsabilidade. Téa consegue perceber a mudança e fica feliz. Yumi diz que ele irá participar. Então o jogo começa. Relógio de paciência. As regras são simples. Só precisam utilizar 52 cartas, pois os coringas não seria necessário. Qual foi, Takahashi? Tirou logo o Joker? O passo seguinte envolve embaralhar as cartas restantes e formar 13 montes com 4 cartas cada. O início se dará na pilha central, onde era chamado de 13 horas. A carta que Yugi retira é um 3 de espada, então ele deveria mover essa carta para a hora correspondente, às 3 horas. Seguir para a pilha na qual a carta foi retirada anteriormente. Yugi tenta entender os motivos. Até o momento, ele completa a fileira 4 com 4 de espada. Nesse momento, a cabine 4 da roda gigante explode. E enfim, Yami compreende o objetivo do jogo. Percebe que Téa está na cabine 3. E para piorar, 3 cartas 3 já foram viradas, sendo muito alta a chance de acabar completando os 4 naipes. O que leva a pensar que ele estaria próximo, observando. Enquanto isso, ele completa a fileira do carrinho 8. Mais uma vez, o vagão vai pelos ares. Yami então decifra que a única maneira de conseguir vencer o jogo é encontrando os 4 reis,
pois assim não teria como continuar numa ordem crescente. Yugi precisa encontrar mais 2 reis para conseguir vencer, mas ele sabe que não há nada a ser feito, e tudo é uma questão de sorte. Enquanto isso, completa a fileira do carrinho 2, e o vagão explode novamente. Emi está encurralado, e nos últimos segundos, determinado pelo terrorista, ele consegue completar a sequência de reis, vencendo assim o jogo. A polícia enfim começa a retirar as vítimas, e Emi fica feliz de ver a Terra segura. E Teia percebe que se trata de outro Yugi. Mas antes disso, Yami diz que um bombardeiro seria a pessoa da cabine 13, pois não existiria a bomba lá. Seria o único lugar possível de observar as cartas e era o único número livre da explosão. E Teia o puxa dizendo para continuarem tendo seu encontro, e deixando-o envergonhado. Mas terminando aqui o mangá. A foto seguinte mostra Takahashi shippando o casal. E que pena, pois agora seria uma hora interessante para saber o que iria rolar dali em diante. Mas infelizmente, o capítulo se finaliza aqui. Bom, agora vamos ver como ficou no anime. Particularmente, acho que foi melhor adaptado. Bora conferir isso? Episódio 14, um jogo explosivo feito para o pior encontro. O episódio se inicia com uma adição do anime. A polícia está indo em direção ao Shopping Domino, onde o terrorista havia dito ter plantado uma bomba. O detetive dá ordens para retirar os civis e preparar o esquadrão antibomba, até que recebe uma ligação. E para seu espanto, era o terrorista, que propõe um jogo, onde explica que o shopping possui 2 andares. E a pergunta seria, se a bomba está acima ou abaixo deste andar, e que ele teria que descobrir. Sem muitas alternativas, o detetive apenas chuta para baixo, e é surpreendido pela explosão. A cena seguinte mostra a turminha na escola, onde Yugi comenta se eles viram as notícias. E Tristan pergunta se era sobre os incidentes com bomba. Yugi confirma, e diz que dessa vez o terrorista propõe um enigma como solução, mas detalhes não foram revelados. O que chama a atenção de Joey, e mais ainda de Teia, que no episódio anterior começou a juntar os pontos de que a pessoa que havia salvo era o Yugi, pois ambos estavam com o mesmo machucado. Caso você não tenha visto ainda, irei deixar o card e dar uma conferida depois de assistir esse vídeo. Teia continua pensando, e se era mesmo o Yugi, deveria ser bem diferente do habitual. E uma manchete chama a atenção, onde o parque aquático estaria aberto, e Teia convida Yugi para curtirem, já que o dia seguinte seria domingo. Tristan e Joey ficam bisbilhotando e começam a comentar o possível encontro, até que Miho sai e também fala que eles iriam sair. Joey começa a pensar, eles são amigos de infância, mas se não estariam escondendo o namoro. E Miho mostra interesse para poder se divertir, também no parque. Joey confirma que também irá, que gostaria de expor se esse namoro era real ou não. E pensa que ambos são opostos, onde Teia tinha segurança e maturidade, enquanto Yugi era muito inocente e mais medroso. No dia seguinte, o pessoal observa Yugi e Teia estão indo ao parque, e Miho pergunta por que deveriam se manter escondidos se ela também iria querer se divertir. Nisso o boizão do Tristan solta que ele está ali unicamente para ver o amigo de biquíni. Ele se irrita, mas Tristan desconversa e diz que veio para se divertir, tentando se apoiar em Joey, que apenas comenta que é bem por aí mesmo. Bem, toda essa parte também foi adição do anime, já que o capítulo era exclusivo do Yugi e da Terra. Quando Yugi começa a tentar dizer que isso seria o encontro, Teia corta dizendo que precisam das entradas, onde Yugi se prontifica a comprá-las. E o mesmo diálogo do mangá é feito, onde a balconista imagina que Yugi é uma criança do fundamental. Yugi, bem contrariado, responde que está no ensino médio. Essa cena toda fez Teia rir. Aqui vemos mais uma expansão do anime, onde o terrorista novamente contata o detetive e formula mais um enigma, dessa vez relacionado ao tempo. Caso acerte, irá revelar uma informação preciosa. A pergunta seria se a temperatura está alta ou baixa, e o resultado seria informado na previsão do tempo do noticiário. A cena seguinte mostra o parque onde Yugi e Teia estão indo ao brinquedo, até que Yugi é surpreendido pela beleza de Teia, e aqui seu biquíni não recebeu os detalhes vistos no mangá. E também vemos que a fala do Yugi foi readaptada para Joey, que ainda complementa dizendo que Yugi e Teia não são compatíveis. A cena seguinte é onde vemos os dois pegando um bronze, e Yugi está só admirando a Teia, quando Joey percebe que ele veio na intenção de espionar, mas tanto Tristan e Miho estão se divertindo, como em um encontro. Sobrou para ele ficar segurando o velo. Ele tenta até resolver, chamando 2 mulheres para nadar com ele, mas levam fora, sendo chamado de menino, e acaba indo nadar sozinho. Teia, por um breve momento, vê o perfil do Yami, até um garoto borrifar água e Yugi sai correndo atrás dele, o que leva até a comentar que Yugi normal era muito semelhante a uma criança, e continua pensando que, em momentos de risco, o outro Yugi não iria aparecer, e tenta a brilhante ideia de fingir que está se afogando. Isso, de fato, chama a atenção de Yugi, que se joga sem pensar, mas Teia é socorrida por 2 homens, enquanto o Yugizinho está se afogando de verdade, até que também é socorrido. Teia tem seus planos frustrados, e Joey apenas reforça que os dois juntos não fazem sentido. E, enfim, são 11 horas, a temperatura seria informada na previsão do tempo. E logo em seguida o terrorista entra em contato com o detetive, e a fim de se divertir, dá outra oportunidade, já que o enigma da previsão do tempo havia falhado, e começa a comentar que em dias quentes
qual seria o melhor lugar para ir. E aqui no anime, esse detetive é muito perdido e não consegue responder nada ao terrorista. E o terrorista diz que se trata de uma piscina. O detetive pergunta qual seria a maior piscina da cidade a um de seus agentes, e responde que seria o parque de diversões Domino. O detetive irá se dirigir até lá. E novamente vemos Yugi e Teia andando pelo parque. E pergunta qual brinquedo Yugi não gosta. Mas Yugi não tem medo de nenhum, então Teia nota que está sendo seguida e tenta pegar o perseguidor em flagrante, onde ao esbarrar nela, começa a gritar que se trata de um tarado. Quando o Joe iria ser moído de pancada, ele se revela, e Teia pergunta o que ele estava fazendo lá espionando, mas Joe tenta desconversar. Yugi, para amenizar o clima, tenta incentivar que quanto mais amigos seriam melhor, e Teia propõe brincar de pega-pega. Joe não entende, mas Tristan explica que ela está com raiva de ter seu encontro interrompido. A cena seguinte mostra o detetive e as polícias já presentes no parque, onde o terrorista dá instruções para o jogo, e que o palco seria a roda gigante, e que iria precisar de balões para isso. Aqui vemos Teia escondida na roda gigante, pois ficou frustrada de perder seu encontro com Yugi, enquanto Yugi está desesperado à procura dela, quando de repente a roda gigante para devido a uma explosão, e logo em seguida, o parque começa a emitir um alerta que existe uma bomba no parque. A multidão em desespero sai correndo, levando Joe e Tristan junto da massa. O detetive enfim chega e aconselha Yugi a sair do parque, pois existe uma bomba na roda gigante, mas ele aponta que sua amiga está presa lá. Até que o terrorista liga e informa que o próximo jogo exige alguém com mais inteligência. O detetive pergunta o que aconteceria se caso não participasse. Então o terrorista informa que irá explodir a roda gigante inteira. Mas caso ele vença, ninguém sofreria nada. E diz para tentar a sorte soltando um dos balões. O detetive, sem escolha, solta uma cor aleatória. E logo após soltar o balão branco, a cabine 1 é detonada. A pergunta desse enigma seria descobrir qual a cor que representa a cabine 3, onde uma das vítimas estava. E que nesse caso era a Terra. O detetive pergunta se tem alguém mais apto à tarefa, e é notável a cara de tranquilidade do Yugi, muito diferente do mangá, que esboça temor. Logo em seguida, Yami assume o controle, e diz que aceita o desafio, e pergunta se existem mais regras. E a única coisa dita é que teriam 15 minutos para resolver a charada, e caso não resolvam, todas as bombas seriam detonadas. E assim, o jogo começa. Yami tenta encontrar o padrão, e pergunta se tem algum funcionário por perto, que responderá suas perguntas. Enquanto acompanha, o terrorista sugere soltar mais um balão e dá uma dica que não seria uma cabine com refém, e pede para soltar a cor amarela. O detetive diz que não confia, mas Yami vê que é uma forma de divertimento e que não iria acabar tão cedo com o jogo. E a cabine 10 explode. Yami tenta achar o padrão disso, pois o balão branco era o cabine 1, o amarelo a cabine 10. Nisso, metade do tempo já havia passado. O terrorista canta vantagem, dizendo que caso sinta necessidade, poderia passar por detetive novamente. Yami consegue concluir que estava sendo observado. O terrorista, entediado, pede para soltar mais um balão e propõe um rosa. Yami pergunta se é um seguro, mas o terrorista diz que não sabe, e essa insegurança faz Yami pensar se seria uma armadilha. Mas o terrorista se mostra paciente e diz que, se não soltar o balão, irá explodir uma cabine com refém. Yami cede na esperança que seja um vagão sem reféns. E nisso, o vagão 4 explode. O terrorista dá uma recapitulada, mas Yami diz que ainda tem tempo. O detetive começa a pressionar também. Tristan e Joe começam a ver que está saindo fumaça da roda gigante, e começam a se preocupar se Teia e Yugi estão bem. Na cena seguinte, o terrorista continua pressionando Yami. E Yami nota que existe uma correlação entre o tempo e a posição dos carrinhos, mas não consegue encontrar uma relação com as cores. E quando começa a pensar, finalmente percebe que se trata de um relógio de flores, e pergunta se o parque possui um desses. O funcionário responde que está logo adiante da roda gigante. Yami pergunta qual seria a cor do relógio das flores nas 3 horas, mas o funcionário não se recorda de cabeça. Yami pergunta quanto tempo irá levar para chegar até lá. O funcionário diz que correndo em aproximadamente 2 minutos. Yami pensa e diz para ir a um brinquedo em formato de torre, Turbo Drop para os mais íntimos. E nos segundos finais consegue avistar o relógio de flores, e responde que a cabine 3 é referente à cor azul. O terrorista vencido propõe encerrar o jogo, mas aqui vemos outra edição do anime, onde Yami diz que um novo jogo se inicia, dessa vez iria explodir a bomba. O terrorista concorda, se manter as regras anteriores, e pergunta qual cor ele solta. Yami diz que solta o balão branco, mas o terrorista diz que já foi usado. Mas Yami diz que o relógio foi atualizado, e com sistema de horário de tarde, fazendo assim o balão branco ser 13 horas. Ou seja, o terrorista deveria explodir a cabine 13. O terrorista se recusa, e Yami explica que ele estava sendo observado de alguma forma, e que a única cabine que não correria risco era a número 13, e que o terrorista está escondido nela. Intimidado, o terrorista ameaça explodir a cabine número 3, mas Yami diz que não teria tempo, pois existe uma bomba na cabine que iria explodir a qualquer momento, e chega com seu relógio próximo ao celular, e usando seus poderes das sombras, ele aplica a punição.
fazendo com que o terrorista realmente veja uma bomba. No desespero, ele se joga da cabine, caindo na casa de máquinas da roda gigante. Yami corre em direção ao detetive, que ele era o terrorista, e vai checar a terra. Vai de encontro, já vê o Yugizinho normal, e comenta aonde estava o Yugi legal de antes, diferente do mangá, onde ela consegue falar com ele com o outro Yugi. Logo em seguida, a turminha da amizade está totalmente reunida, e feliz por estar tudo bem com eles. Tess se mostra contente por ter conseguido ver o seu salvador, fazendo o episódio se encerrar por aqui. E bem, a expansão feita pelo anime foi bem aplicada, utilizando toda a turminha e tornando o Yami no game mais emocionante, e feito como um enigma. Já o mangá contava muito mais com a sorte. Em ambas as obras, o detetive se mostrou bem inútil. Mas comente aí o que você achou. E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. Espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe o seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!